Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um no seu horário, cada um no seu tempo aí. A gente vai discutir um pouquinho hoje, o tema de atualidades nosso aí, é a eleição norte-americana, né? Eleição tão conturbada, eleição tão complicada, eleição tão difícil, né? De alguns entenderem ali. Nós precisamos lembrar que o americano ele tem uma eleição diferente da nossa. O processo deles de uma eleição indireta, onde o povo elege, vota no candidato que prefere o democrata, republicano ou dos partidos nanicos, micropartidos ali, e depois os votos vão sendo captados por estado, criando um colégio eleitoral, e esse colégio eleitoral é o que realmente referenda a eleição do presidente da República. Então, a eleição é feita em duas fases, é uma eleição indireta. Mas o que vale, na verdade, é o debate, o que vale, na verdade, é a apresentação da característica política de cada candidato ali, que vai convencer o povo a eleger, normalmente, aí dentro da história americana, ou um democrata ou um republicano. Esse ano é um ano especial porque, normalmente, no processo eleitoral americano, e muito dificilmente isso acontece, que um candidato não consiga se reeleger. E esse ano aconteceu isso com o Trump. O Trump não conseguiu a reeleição. Motivos que levaram isso a acontecer. Nós estamos com material aqui da BBC de Londres, né? E aí a BBC Brasil, né? Que é uma parte dessa grande empresa, né? De televisão e comunicação, traz para nós algumas análises sobre a vitória do Biden sobre o Trump. Claro que temas foram polêmicos, né? Antes e durante a campanha. A questão racial, a questão da pandemia, a questão ambiental, né? A questão da xenofobia, a questão da migração, né? Foram pautados como temas que iriam definir a eleição americana. Por quê? Pelos posicionamentos de Donald Trump com relação a estas questões e pela crítica feita pelo Partido Democrata e principalmente pelo Joe Biden sobre como Trump administrou o país nesses últimos 4 anos aí. Basicamente, o que a gente consegue enxergar que a eleição vencida por Biden, né, e por Kamala Harris, sua vice, aliás, uma construção de uma chapa muito interessante, né? Ao mesmo tempo que nós temos um americano tradicional, branco, hétero, de origem anglo-saxã, que foi militar, que foi vice-presidente da República, nós temos uma mulher negra, né, a mulher negra de origem asiática, que compõe o elemento da chapa e que durante as primárias do partido, a disputa para ver quem era o candidato dos democratas, eles se enfrentaram e a Kamala bateu muito no Biden, né? Entrou em bastante choque político com o Biden, mas conseguiram construir uma chapa bastante forte, com um apelo popular muito grande e aproveitando essa crise política que o governo Trump criou durante os 4 anos ali. Então, basicamente, qual foi o primeiro problema, vamos colocar aqui, que leva à derrubada do governo Trump? A Covid, né? Eu acho que a questão do coronavírus, a questão da quarentena, a questão da Covid foi um caso muito forte para derrubar o governo Trump. Por quê? Porque, assim como aqui no Brasil, houve um negacionismo à doença. O Trump não levou a sério as medidas de isolamento, não levou a sério as medidas de proteção, não fez a organização devida para que o país pudesse, né, combater o avanço da pandemia. A pandemia cresceu, tomou o país. Em algumas cidades americanas de governo democrata, como Nova York, foi feito um trabalho muito bom de controle da primeira onda de pandemia. Então, houve sim, né, uma propaganda, houve sim uma discussão sobre como os democratas conduziam a questão da pandemia nos estados e como, claro, né, o governo central, o governo de Trump, o governo republicano, não levou a sério, não conduziu da maneira adequada, não se preocupou, né, com aquilo que deveria ser feito na realidade ali. E em plena campanha eleitoral, os americanos viviam uma onda gigantesca da pandemia, o crescimento vertiginoso dela ali, né? Então, o que acabou acontecendo? Parte da população americana, né, olhando a maneira como o governo lidou com a pandemia, acabou preferindo, né, trocar de governo, preferindo
optar por Biden. Inclusive, eleitores que não são tradicionalmente republicanos ou democratas, que escolhem, né, no decorrer da eleição, o candidato que mais o agrada, acabaram indo para o lado do Biden, acabaram caminhando, né, para o lado do Biden ali. Segundo tempo, a segunda característica básica, né, que eu acho interessante, né, é a campanha discreta do Biden. O Biden foi um candidato muito pé no chão, muito pragmático, usando, né, a fala, usando o argumento de ter sido vice do Obama muito querido pela população americana ali, tendo a vice, a Kamala Harris, como uma puxadora de votos para ele ali. Então, ele acaba, né, caminhando de uma maneira bastante tranquila. Enquanto o Trump tinha os seus surtos, né, com relação às questões da mídia, as questões dos jornais que o criticavam, as questões da população que o questionavam, o Biden teve uma atuação muito discreta, né? Inclusive nas questões mais debatidas nos Estados Unidos na época, como o assassinato de George Floyd, a gente percebe que havia do lado do Biden uma preocupação de acalmar a população e trazer a ideia que ele resolveria a questão da violência contra o negro americano, e do lado do Trump, querendo apenas trazer a questão da lei e ordem, que o Estado deveria colocar a lei e a ordem a qualquer custo, mesmo usando a repressão policial. Galera, essa campanha mais pé no chão do Biden e mais explosiva do Trump levou o Trump a perder muitos votos na campanha eleitoral ali, né? Então, o que a gente acaba entendendo? Que existe uma possibilidade, sim, de olhar para a eleição do Biden como uma eleição anti-trumpista, contra Trump e contra os seguidores dele ali. O terceiro ponto, né, que é muito interessante ali. Possivelmente, qualquer democrata venceria Trump. Por quê? Porque chegou um determinado momento na história americana, né, na história contemporânea, história do século XXI americana, aí, principalmente nessa eleição do Trump, em que as pessoas cansaram das loucuras, dos erros, vamos colocar assim, cometidos pelo governo. Um exemplo, sair dos acordos ambientais, o negacionismo com a pandemia, o negacionismo com relação à questão racista, né? A questão da violência, né, de grupos extremistas que o Trump fingiu não ver, né? Então, aparentemente, qualquer um dos democratas, com a campanha como foi feita, com a campanha como foi idealizada ali por eles, teria possivelmente uma vitória contra Trump. Por quê? Porque existem os que apoiam Trump, mas existe uma grande massa da população antitrumpista, contra o governo Trump de qualquer maneira. Não a Trump, fora a Trump, era uma coisa muito forte ali, né? Então, essa bipolarização e essa maneira do Trump governar ajudaram a derrubá-lo. Eu posso dizer que, de certa maneira, o próprio Trump acabou se queimando, o próprio Trump acabou se, né, derrubando ali, criando condições para não ser eleito, né? Uma coisa que é interessante também, uma quarta questão que é muito forte, né? A questão do nosso querido presidente eleito ter uma questão meio centrista, né? Durante a campanha dos democratas para a escolha do candidato democrata, ele fez uma campanha muito de centro. Ele não foi nem para um lado tão progressista, considerado como esquerda lá do Bernie Sanders, nem para um lado mais conservador da Elizabeth Warren. Então, ele manteve uma postura de centro. Ele tentou, né, de certa maneira, né, apoiar algumas ideias como educação gratuita superior para os jovens, o imposto sobre grandes fortunas, trazer de volta o Obamacare, que era um programa de saúde para as pessoas mais pobres ali, né? E, de certa maneira, apanhou muito durante, né, os debates da escolha da pré-candidatura do Partido Democrata, mas, de certa maneira, ele conseguiu, né, ser o centro. Nem o progressismo considerado de esquerda do Bernie Sanders, nem o conservadorismo da Elizabeth Warren. Conseguiu, de certa maneira,
montar uma chapa interessante com a Kamala Harris, que representa um lado mais leve da política americana, um lado mais voltado à questão social, um lado mais voltado para a questão da mulher negra norte-americana, daquela família que migrou para os Estados Unidos, que é a família da Kamala, né? Então, deu para se construir uma candidatura extremamente interessante, né? Discutiu, né, as questões climáticas, né? Conseguiu trazer para o governo dele a volta, segundo ele, para os debates climáticos no mundo que ele fará no seu governo ali. E é claro que, né, de certa maneira, conseguiu o apoio de vários grupos nessa campanha. Bom, vamos lá. Um quinto item que elegeu o Biden, que é muito interessante também, é que eles acabaram tendo, né, um investimento muito grande, um levantamento de dinheiro muito grande para uma campanha presidencial, né? Então, a campanha do Biden, ela teve muitos recursos, apesar da pandemia, para ser levado ao público, para ser construída junto ao público ali. Claro que milhões e milhões de dólares não elegeriam ele, mas o fato de uma campanha forte, o fato de uma campanha bem apoiada economicamente, permitiu que ele levasse a propaganda dele em todos os lugares, que ele divulgasse a campanha dele, que ele tivesse correligionários trabalhando fortemente para ele, né, para conseguir votos em estados que eram determinantes para ele ganhar a eleição, né, como Texas, a Georgia, onde ele ganhou, Ohio, Iowa, né? Então, veja bem, quando você junta essas possibilidades, essas características que vocês viram aí, a gente acaba analisando que o Biden, com mais dinheiro, com menos problemas na sua campanha, no centro, ou seja, se mantendo nas questões mais polêmicas, como um candidato que abraçava um lado e o outro, conservador e liberal, ao mesmo tempo ali. Um cara que aproveitou, né, o desânimo da população americana, o afastar-se da população americana do governo Trump, considerando ele como um governo muito ruim, né? A questão da descrição na campanha, uma campanha, de certa maneira, que eu falei para vocês, uma campanha discreta, uma campanha sem atropelos, uma campanha sem exageros, sem desacertos, sem surtos, como foi a campanha do Trump, e essa campanha que mostrava o Biden como um cara muito família, que perdeu o filho, que perdeu a esposa, que teve um filho, né, vitimado pelo consumo de drogas e que o filho correu atrás, como qualquer jovem deveria fazer, segundo ele, né? Da mulher que foi falecida e a nova mulher, que é uma professora que faz questão de continuar lecionando, dando esse aspecto de uma mulher, né, voltada à educação, uma primeira-dama voltada às questões sociais ali. E, por último, né, que eu falei, não menos importante, a questão da Covid. É claro que a população americana votou em quem fosse contra Trump. Se a Kamala fosse candidata, ela seria eleita, né? Se o Biden tivesse outro vice, ele conseguiria se eleger. O governo Trump, ele foi, na visão de muitos americanos, desastroso em vários aspectos, né? Como eu vou citar novamente, a questão da Covid, a questão da imigração, que ele agiu de maneira radical, extremamente violenta, a questão ambiental, a questão racista, a questão da violência. O Trump bater o tempo inteiro que a única forma de controlar o país era através de uma política de lei e ordem, de repressão do Estado, para conseguir acalmar e acabar, na verdade, né, com os grandes movimentos sociais que rolavam no país, isso desmoralizou, isso derrubou, isso colocou o Trump em xeque. Ele não teria como vencer essa eleição e, mesmo assim, no final dela, como vocês viram, né, ele não aceitar a vitória, dizer que os democratas estavam roubando, que havia uma eleição fraudada, que as urnas foram roubadas, e tentou, até o último momento, tentar barrar essa eleição com diversos processos, tentando impugnar a eleição norte-americana e não conseguiu. Por quê? Se o Biden tivesse vencido em apenas um estado e gerado uma discórdia, talvez não aceitação, por não concordar, achar que poderia ter uma reversão de pontos de vitória ali, mas o Biden, em todos os estados onde ele disputou,
pau a pau com o Trump. E os votos dos eleitores, ele venceu. Então, a gente percebe que não foi uma vitória num estado que definiu uma eleição. Foram 4 estados essenciais. E o caso da Geórgia, eu acho interessante, que é um estado republicano, um estado muito conservador, e que foi feito um trabalho muito bom com o jovem, com o negro da Geórgia, para que ele fosse votar, para que ele aparecesse na eleição, para que ele derrubasse o governo Trump, elegendo Biden. Então, nós podemos analisar que essa conturbada eleição americana, que para nós parece muito mais um show do que uma eleição, e que esse ano levou milhões de americanos que nunca iam votar, porque o voto lá não é obrigatório, para as urnas, a gente percebe que o grande lance, o grande apelo dessa eleição é: diga não ao Trump, diga não ao conservadorismo do Trump, diga não aos erros do governo Trump durante o governo dele ali, né? E nós temos aí, né, uma questão que é importante lembrar, que o governo brasileiro, né, o presidente da República e seus filhos, né, aqui no Brasil, declararam apoio ao Trump, criando um problema interessante para nós. Por quê? Porque a partir do momento que a família Bolsonaro, né, declara apoio ao Trump, ela coloca o Biden, né, num posicionamento de: vocês não têm que interferir na política americana, vocês não têm que falar nada da política americana. Cuidem do seu país, a política americana quem faz são os americanos. Isso criou uma indisposição entre o presidente eleito John Biden com relação à política brasileira, que apoiava abertamente a política de Donald Trump. Então, isso é mais um problema diplomático para o Brasil resolver, né, com relação aos Estados Unidos agora, visto que o governo brasileiro vem arrumando muitos problemas diplomáticos com a China. Eu só queria lembrar que Estados Unidos, recém-eleito Biden, e a China são os maiores parceiros econômicos brasileiros. A China é o maior parceiro, os americanos são o segundo. Isso é um problema sério de nós intervirmos ou fazermos qualquer colocação política em relação à eleição deles lá, né? Então, uma coisa para se pensar também, analisar dentro desse processo, né, eleitoral norte-americano tão conturbado. E, para finalizar, lembrar que nós tivemos aí estranhamente o apoio do Putin, do líder russo, né, aos questionamentos do Trump com relação à eleição. Por que eu falo estranhamente? Porque a política do governo americano com relação à Rússia sempre é uma política de afastamento, de choque, desde o período da Guerra Fria, né? E no governo Trump a gente viu uma aproximação não muito clara, não muito bem definida, entre o governo americano de Trump e o governo russo do Vladimir Putin, que é uma coisa para se pensar, até porque houve, durante a eleição do Trump, aquela famosa questão da espionagem russa, da manipulação de dados e informações, né, com relação à candidata, que era a Hillary Clinton, na eleição anterior. Então, houve até a conversa que a espionagem russa teria influenciado, né, em espionar a Hillary a favor da eleição do Trump. Uma coisa para ser pensada, analisada e estudada, para entender qual é a ligação Trump-Rússia, Trump-Putin, né? Galera, eu acho que eu consegui colocar algumas ideias, algumas condições de você começar a analisar a questão da eleição americana. Peço a vocês, né, que nós discutiremos isso em 2 aulas, né? Que vocês estudem um pouco mais, aprimorem mais o estudo sobre isso. Por quê? Porque isso é um tema interessante, vestibular, tanto na forma da eleição americana, como foi a eleição desse ano, essa disputa entre o conservadorismo radical do Trump e uma visão um pouco mais, não muito progressista do Joe Biden. Beleza, galera? Então, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Estudem, analisem, pensem. Eleição americana é um tema bastante interessante para eles e para o mundo, porque nós estamos falando da maior potência mundial, né? Falando do grande carro-chefe, né, dentro da lógica política, geopolítica mundial aí, tá bom? Um abraço para todo mundo, beijo no coração de vocês e até a próxima aula.